Há momentos na história da Terra em que o tempo deixa de ser apenas uma sequência de dias e se torna um espelho espiritual. Outubro de 2025 é um desses momentos. Há uma vibração silenciosa atravessando o ar, um som que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Algo está sendo medido, pesado, observado pelas forças sutis que sempre velaram pela evolução humana. É como se a humanidade estivesse sendo chamada para um exame invisível, uma prova que não se aplica com palavras, mas com frequência. Cada pensamento, cada emoção e cada intenção estão sendo revelados sob a luz do invisível. Blavatsky dizia que chegaria um tempo em que a luz se tornaria tão intensa que os disfarces espirituais se dissolveriam como sombras ao amanhecer. Esse tempo é agora. O chamado de outubro não vem das igrejas nem dos mestres visíveis, mas da própria energia planetária que desperta os que dormiam e separa os que fingiam estar despertos. O véu entre os mundos está mais fino, e quem tem olhos de alma já sente a mudança vibrando nas paredes do próprio ser. O que antes parecia normal, agora soa estranho. O que era ignorado, agora grita por atenção. Há corações que sentem um peso inexplicável, outros que experimentam uma calma profunda, como se uma nova ordem silenciosa estivesse sendo instaurada dentro de cada um. Isso é o chamado. Ele não avisa com trovões, mas com sutis movimentos na consciência. É o convite para olhar para dentro e reconhecer o que vibra em verdade e o que apenas repete ilusões. É o toque de uma trombeta espiritual que ninguém escuta, mas todos sentem, mesmo que não saibam nomear. Outubro de 2025 não será lembrado por eventos externos, mas pelo que começou a mudar dentro dos seres humanos. É o mês em que a vibração do planeta se eleva a um ponto que exige definição. Não se trata mais de crença, mas de frequência. Cada alma está sendo sutilmente chamada a se alinhar com o que realmente é. Os que ignorarem esse chamado sentirão o peso da confusão. Os que o acolherem reconhecerão que algo sagrado está se movendo por trás de tudo. Antes de seguir, escreva nos comentários: eu escolho a luz da verdade. Porque, como ensinava Blavatsky, a escolha consciente cria o caminho invisível. Escrever é declarar sua vibração ao universo, um gesto simples que ativa a sintonia da alma com a frequência da luz. Não é apenas uma frase, é um selo vibracional que confirma ao cosmos que, quando a separação das almas começar, você escolheu permanecer entre os que caminham na direção da verdade eterna. Muito antes de o mundo conhecer palavras como frequência ou vibração, Helena Blavatsky já falava de um tempo em que a energia da Terra se elevaria a um ponto impossível de suportar para as almas adormecidas. Em suas cartas e conferências, ela advertia que viria uma era de purificação silenciosa, uma triagem natural, onde a luz não mais toleraria a dissonância da mentira espiritual. O julgamento não virá de fora, escreveu ela, mas do campo invisível que habita dentro de cada ser humano. Poucos compreenderam o alcance dessa profecia. Blavatsky via o futuro como um espelho cósmico, onde cada alma seria confrontada pela própria verdade. Ela dizia que quando a humanidade entrasse nesse ciclo, as forças ocultas não precisariam mais separar os justos dos falsos. A própria vibração faria isso. O magnetismo da Terra, disse ela, atuaria como um filtro de consciência, e os que vivessem em contradição interna começariam a sentir colapsos na mente, no corpo e nas relações. O que chamamos de caos, ela chamava de purificação. O mais assustador, segundo Blavatsky, não seria o colapso do mundo material, mas o colapso das máscaras espirituais. Ela previu que o século XXI traria uma geração obcecada por luz, mas incapaz de sustentá-la. Seriam tempos de palavras sagradas usadas com intenções vazias, de espiritualidade performática e de mestres que jamais venceram o próprio ego. Para esses, dizia ela, a luz se tornará um espelho quebrado que reflete apenas fragmentos do que chamam de fé. Helena afirmava que a separação das almas começaria com a perda do magnetismo entre os falsos. Pessoas, grupos e ideias, antes unidas pelo interesse, começariam a se repelir sem entender o porquê. O universo, como um grande organismo vivo, estaria ajustando sua frequência para que o engano não mais encontrasse abrigo.
A separação, portanto, seria o sintoma da cura do planeta, não o castigo. Era o modo que a luz tinha de restaurar a harmonia entre os mundos. O aviso de Blavatsky foi ignorado porque exigia coragem espiritual. Ela não falava de um público que buscava conforto, mas aqueles que buscavam verdade, mesmo que isso significasse atravessar o fogo do próprio ego. Agora, em 2025, esse aviso ressurge como um eco de algo que a humanidade não quis ouvir. A profecia não é uma ameaça, é um lembrete. Tudo o que não for autêntico será dissolvido pela luz. E essa luz já está entre nós, separando o que é alma do que é aparência. Quando Blavatsky falava sobre a separação das almas, ela não se referia a um evento físico, mas a um deslocamento vibracional inevitável. As almas não seriam arrancadas de seus corpos, mas alinhadas de acordo com a energia que cultivaram ao longo das eras. É uma lei silenciosa do universo. O semelhante atrai o semelhante, e quando a frequência planetária se eleva, cada ser é atraído para o campo que corresponde à sua vibração real. Assim, a separação não é um castigo divino, é um espelho cósmico refletindo a verdade interior de cada um. A separação das almas acontece quando a luz aumenta. E a luz, para Blavatsky, não era apenas claridade, mas consciência. Quanto mais a consciência se expande, mais o que é falso se torna insuportável. As pessoas que vibram em mentira, medo ou orgulho começam a se afastar naturalmente das que vibram em pureza, compaixão e verdade. É como se o universo reorganizasse silenciosamente os grupos humanos, dissolvendo vínculos que já não podem existir. A energia faz o que as palavras não conseguem: separar o que é real do que é ilusório. Nesse processo, as almas que vivem em harmonia com a essência divina sentem uma leveza crescente, mesmo em meio ao caos do mundo. Já aquelas que insistem em manter as máscaras da aparência, da manipulação e da vaidade, experimentam um peso invisível, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma exausta de sustentar o irreal. Blavatsky dizia que essa diferença energética se tornaria tão evidente que os olhos espirituais veriam mesmo entre milhões quem pertence à luz e quem ainda se esconde na sombra. A separação não ocorre de um dia para o outro. Ela é um processo que já começou, mas que se tornará cada vez mais nítido a partir de outubro de 2025. As vibrações se intensificarão, acelerando tudo o que é verdadeiro e colapsando tudo o que é falso. A humanidade se verá dividida não por ideologias, mas por frequências. O julgamento, como Blavatsky dizia, não virá com fogo, mas com luz, e essa luz revelará quem realmente somos quando ninguém está olhando. Compreender a separação das almas é compreender que o universo não pune, ele apenas revela. E essa revelação é o primeiro passo do despertar. Quando as ilusões começam a cair e as afinidades energéticas se reconfiguram, não é o fim, é o renascimento. Blavatsky chamava isso de a peneira do espírito, onde as almas maduras seguem adiante e as ainda imaturas permanecem no ciclo da dor até aprenderem o amor que liberta. Outubro de 2025 é o mês em que essa peneira começa a girar mais rápido. Blavatsky afirmava que a história humana não é apenas um encadeamento de fatos, mas o reflexo de ciclos cósmicos que se repetem com precisão divina. Outubro de 2025 marca o cruzamento de um desses ciclos, um ponto em que as forças espirituais e materiais entram em confronto direto, forçando a humanidade a escolher qual vibração deseja sustentar. Não é um acaso, nem um alinhamento aleatório, que há essa abertura de um portal vibracional que foi previsto nas doutrinas esotéricas como o início de uma triagem espiritual global. O plano maior, segundo Blavatsky, é o de uma transição entre raças espirituais, o encerramento de uma etapa da humanidade e o nascimento de outra, mais consciente e luminosa. Outubro de 2025 é o mês em que o campo magnético da Terra começa a responder à frequência dessa nova raça. É como se uma nova respiração planetária estivesse começando, e cada alma fosse convidada a acompanhar esse ritmo. As que resistirem sentirão a pressão da densidade. As que se renderem à luz flutuarão em uma nova leveza interior. Para os antigos ocultistas,
Datas como esta representam o retorno de uma vibração que já atuou em civilizações perdidas, como Atlântida e Lemúria. Cada vez que um ciclo termina, a Terra libera o registro energético das verdades que haviam sido esquecidas. É por isso que tantos sentem lembranças, sonhos e intuições sem explicação. Blavatsky dizia que a memória do espírito desperta quando o planeta muda de frequência. Outubro de 2025 desperta essas memórias ancestrais, memórias de quem fomos antes de cairmos na ilusão. O impacto desse mês não está em eventos políticos nem em sinais visíveis no céu. Está na mudança de percepção. É quando o olhar humano começa a perceber o invisível. O tempo parece acelerar, os véus se tornam finos e as coincidências se transformam em mensagens. O que era apenas intuição passa a ser certeza. É o universo falando em linguagem direta com quem aprendeu a escutá-lo. Esse é o verdadeiro significado de um portal. Não uma porta física, mas uma mudança de consciência coletiva. Blavatsky sempre alertou que o despertar não viria com milagres, mas com desconfortos. Outubro de 2025 inaugura esse processo. É o momento em que o planeta, em nome da verdade, começa a retirar o suporte energético das ilusões que sustentavam o antigo mundo. Tudo o que não vibra com autenticidade entrará em colapso. E diante desse colapso, o espírito humano será forçado a decidir: seguir o caminho da luz ou permanecer na frequência da sombra. Essa escolha, dizia ela, definirá as linhas do novo tempo. A separação das almas não acontece em templos nem em rituais, mas nas pequenas dinâmicas da vida cotidiana. Pessoas que antes se entendiam começam a falar línguas diferentes. Famílias se dividem por percepções invisíveis e amizades antigas se desfazem sem motivo aparente. É a vibração reordenando os laços, desfazendo conexões que já não ressoam com a verdade interior de cada um. A luz está testando as estruturas humanas, revelando o que era sustentado apenas por conveniência, medo ou interesse. No trabalho, nos relacionamentos e até nos espaços espirituais, os falsos alinhamentos se rompem. Blavatsky dizia que quando a energia do planeta se elevar, os fios do engano não resistirão ao peso da luz. É por isso que muitos sentem hoje um cansaço emocional, uma sensação de vazio ou solidão. Não estão sendo punidos, estão sendo purificados. O universo está reposicionando cada alma no lugar onde ela realmente pertence. E esse movimento pode parecer dor, mas é libertação. A separação se manifesta também na forma como as verdades ocultas começam a emergir. Segredos coletivos vêm à tona. Líderes espirituais caem, sistemas desmoronam. O mundo exterior está refletindo o colapso interior das estruturas que perderam a coerência com o espírito. O que era adorado se revela falso. O que era ignorado se torna essencial. O caos aparente é apenas o método cósmico de reorganização, como uma tempestade que limpa o ar para que o novo possa respirar. Os que vivem em sintonia com a luz percebem tudo isso não como tragédia, mas como sinal. Sentem que algo está se reorganizando, e em meio ao desmoronamento do velho mundo, surge uma paz silenciosa. É a serenidade de quem compreende que a separação não é destruição, mas clarificação. Blavatsky comparava esse momento à aurora. A escuridão resiste antes de ceder ao primeiro raio, mas nada pode impedir o nascer do sol. Assim, é o processo da alma quando o planeta desperta. Por isso, se sua vida parece desabar, saiba que nada está sendo perdido, apenas o que não pertence à sua vibração. Cada rompimento, cada afastamento, é o universo dizendo: você está pronto para a verdade. A separação das almas é o parto de uma nova humanidade, e como todo nascimento, vem acompanhado de dor e luz. O segredo é não resistir. Deixe que o velho vá, porque quando a poeira baixar, o que permanecerá será apenas o que é eterno em você. Blavatsky ensinava que a separação das almas não é castigo nem profecia de medo, é uma necessidade cósmica. O universo é regido por leis vibracionais, e quando uma delas é violada por muito tempo, a própria luz se encarrega de restaurar o equilíbrio. O motivo oculto dessa separação
é simples e imenso. A Terra está ascendendo para uma frequência onde a falsidade não pode existir. Essa elevação, invisível aos olhos humanos, é percebida pelas almas como um chamado irresistível à verdade. Quem resiste, sofre. Quem aceita, se liberta. Ela explicava que, ao longo dos séculos, a humanidade acumulou energia densa, emoções, mentiras, crenças distorcidas e medos coletivos, que formaram uma nuvem magnética em torno do planeta. Essa nuvem, dizia Blavatsky, impede a luz superior de penetrar plenamente. Mas quando o ciclo planetário se alinha com certos centros cósmicos, essa energia é rompida. É nesse momento que a luz desce com força, e tudo o que é incompatível com ela começa a se desintegrar. Outubro de 2025 é um desses pontos de alinhamento. O motivo oculto, portanto, é a purificação da consciência coletiva. Não há entidade julgando o mundo. Há uma lei vibracional em ação. Assim como o fogo separa o ouro das impurezas, a frequência cósmica separa o espírito da ilusão. Blavatsky dizia: o universo inteiro é um laboratório alquímico e a Terra é seu cadinho. Essa separação é o processo alquímico mais grandioso da história moderna. O fogo espiritual, que transforma os metais brutos da humanidade em consciência desperta. Os antigos mistérios ensinavam que, antes de cada salto evolutivo, vem uma grande triagem. Atlântida teve a sua, Lemúria também. Agora é a vez da quinta raça humana. O planeta inteiro está passando por uma iniciação coletiva. É por isso que tantos sentem sintomas estranhos, crises de sentido, confusão, despertar de dons, memórias espirituais. Nada disso é aleatório. É o espírito tentando se alinhar à nova vibração que chegou para dissolver o velho ciclo e inaugurar o novo tempo. Blavatsky revelou que a luz não vem para punir, mas para equalizar. O motivo oculto é o amor divino em sua forma mais impiedosa, aquele que não aceita mais o auto-engano. Quando o planeta aumenta sua frequência, ele força cada alma a escolher entre continuar dormindo ou despertar. Essa escolha é o verdadeiro julgamento, silencioso e individual. E por trás de toda essa purificação, há um único propósito: restaurar a harmonia original entre o ser humano e a fonte da qual ele nunca deixou de fazer parte. Nem todas as almas estão prontas para o novo ciclo. Blavatsky dizia que a luz não abandona ninguém, mas muitos ainda não suportam o seu peso. Os que permanecerão na frequência antiga não o farão por castigo, mas por escolha vibracional. São almas que ainda precisam aprender através do contraste, pela dor, pela perda, pelo egoísmo que insiste em não se dissolver. Elas ainda buscam o poder, a aprovação, a posse e o controle, acreditando que a força está fora e não dentro. Essas almas ainda caminham na trilha da densidade, onde o tempo parece mais lento e o coração mais pesado. A nova energia do planeta é incompatível com a mentira interior. Por isso, aqueles que vivem de aparência, seja religiosa, espiritual ou emocional, começarão a sentir um tipo de esgotamento que não é físico, mas vibracional. A vida parecerá estagnada, as coisas não fluirão, as relações se tornarão mais superficiais. É o universo retirando o apoio daquilo que já não é coerente com a essência. Blavatsky descrevia esse estado como a desmagnetização da alma, quando o espírito deixa de responder às ilusões que antes o alimentavam. Muitos desses seres não perceberão de imediato o que está acontecendo. Buscarão culpados, sistemas, líderes e tentarão reter o controle sobre um mundo que já começou a ruir. Mas quanto mais tentarem prender o que está se dissolvendo, mais sentirão o vazio. Essa é a misericórdia da lei espiritual. Permitir que o próprio sofrimento desperte o desejo pela luz. O sofrimento aqui não é punição, é o eco da alma pedindo para voltar ao seu centro. Blavatsky advertia que o perigo maior desses tempos seria confundir a sombra com a iluminação. As almas que ainda vibram na antiga frequência tentarão imitar a luz, mas sem a pureza do coração. Falarão em amor, mas buscarão adoração. Pregarão unidade, mas desejarão domínio. São as forças da pseudo-espiritualidade que sempre emergem quando a luz se intensifica. Ela dizia: o último refúgio da escuridão é a aparência de luz.
E é exatamente essa aparência que a energia de 2025 veio dissolver. Contudo, até mesmo essas almas têm um papel divino. Elas são os espelhos do que precisamos superar. Através delas, o mundo reconhece o que não quer mais ser. A separação das almas não é rejeição, é aprendizado. Os que permanecem na frequência antiga estão apenas concluindo suas lições no ritmo que escolheram. Blavatsky sempre ensinou que nenhum ser se perde, apenas se atrasa. E quando a dor fizer o trabalho que o amor tentou fazer, até eles serão atraídos de volta pela vibração da luz. Há almas que não precisam de sinais externos para saber que algo grandioso está acontecendo. Elas sentem no corpo, no silêncio, no olhar. São aquelas que despertam com uma leveza sem explicação, como se tivessem deixado algo para trás durante a noite. São aquelas que já não se encaixam em antigas conversas, que buscam a verdade em vez de distração, que preferem a solidão à superficialidade. Essas almas não são melhores, apenas lembraram quem são. São as primeiras a responder ao chamado da nova luz que começa a banhar a Terra. Blavatsky descrevia esses seres como os portadores da chama interior. Disse que, quando a frequência do planeta se elevasse, alguns seriam capazes de sustentá-la dentro de si, tornando-se pontos de ancoragem para o novo campo vibracional. Essas pessoas não precisariam pregar, convencer ou se impor. Sua presença seria suficiente para alterar a energia de um ambiente. Onde antes havia desordem, nasce calma. Onde havia confusão, brota clareza. Elas são, em silêncio, o que Blavatsky chamava de a rede viva da nova humanidade. Essas almas despertas experimentam sintomas diferentes dos que resistem. Sentem o tempo acelerar, os sonhos se tornarem mensagens, as coincidências se transformarem em direções. Muitas vezes, choram sem saber o porquê, não de tristeza, mas de reconhecimento. É a alma lembrando-se de algo antigo, uma promessa feita antes de nascer. A promessa de permanecer na Terra quando a luz chegasse, para ajudar no parto espiritual da humanidade. São, portanto, as parteiras da nova era, os corações que sustentam a vibração do amor em meio à dissolução do velho mundo. Mas a nova luz também as testa. Blavatsky dizia que a chama interior não cresce na calmaria, mas no vento da provação. Essas almas são desafiadas a permanecerem firmes quando tudo ao redor parece desmoronar. Elas passam por perdas, afastamentos e rupturas, não como punição, mas como treinamento. O universo as está purificando para que possam irradiar luz sem medo, compaixão sem julgamento e sabedoria sem orgulho. Cada lágrima é uma lapidação, cada silêncio, uma prece. Aqueles que já sentem o chamado da nova luz vivem um paradoxo. Quanto mais despertos, mais sensíveis se tornam à dor do mundo. Mas é justamente essa sensibilidade que os torna canais da cura planetária. Blavatsky dizia que a verdadeira força espiritual é a ternura que não desiste do amor, mesmo diante do abismo. E é esse amor silencioso que os mantém de pé, pois sabem que não estão aqui para fugir da escuridão. Estão aqui para iluminá-la, até que cada alma, cansada de fugir da luz, lembre-se novamente de onde veio. Blavatsky dizia que o julgamento do mundo não viria com trombetas, mas com silêncio. Não haveria juízes nem tribunais celestes, apenas a luz, pura, neutra, implacável. Essa luz é a própria consciência da Terra, despertando e observando tudo o que vibra fora de harmonia com ela. O julgamento silencioso da luz acontece dentro, não fora. É o momento em que cada alma se vê refletida no espelho de sua própria vibração e descobre que o que chama de destino é apenas a resposta energética do que ela mesma emitiu ao universo. A luz não acusa, apenas revela. Ela mostra o que sempre esteve ali, mas que a humanidade evitava ver. É por isso que muitos sentem hoje uma inquietação sem causa, como se algo os observasse. Não é castigo, é a verdade se aproximando. O que é puro brilha, o que é falso se desfaz. A energia cósmica age como um raio que atravessa o véu da aparência e ilumina o coração das intenções. Nada escapa à vibração da luz, porque ela é o próprio olhar da fonte, desvelando o real no meio do caos aparente. Nesse julgamento, as máscaras não resistem.
palavras bonitas, orações repetidas, gestos de piedade, tudo perde valor se não for verdadeiro. A luz reconhece apenas a frequência da autenticidade. Blavatsky dizia que as forças espirituais não se impressionam com rituais, mas se curvam diante da pureza silenciosa do coração. É esse o critério do novo tempo. Não é o que você aparenta acreditar, mas o que vibra quando ninguém o observa. A luz pesa almas, não discursos. Para muitos, esse processo é doloroso, porque a revelação da própria sombra é inevitável. A luz mostra onde ainda há orgulho, medo, culpa ou fuga. E quanto mais se tenta esconder, mais ela expõe. Não há lugar onde se refugiar, porque o julgamento não vem de fora, ele acontece no íntimo. Mas os que compreendem esse movimento entendem que a luz não veio destruir, veio curar. Curar pelo confronto, curar pela verdade, curar pela dissolução de tudo o que impede o ser de ser pleno. Blavatsky ensinava que o julgamento é apenas o início da redenção. Quando a luz revela, ela oferece a chance da escolha, continuar fugindo ou aceitar a purificação. Por isso, esse julgamento é silencioso. Ele respeita o livre-arbítrio. Cada alma decide se caminha em direção ao brilho ou se permanece na sombra de si mesma. Outubro de 2025 marca o início desse processo global, o tempo em que a luz começa a falar uma linguagem que todos entendem, mas poucos têm coragem de ouvir. A linguagem da verdade vibrando dentro do coração. Quem observa com os olhos do espírito já percebe os sinais. A separação das almas não é futura, ela está em curso, silenciosa e irreversível. Basta olhar ao redor. As verdades ocultas estão vindo à tona. Os falsos mestres se contradizem. Os sistemas de poder se enfraquecem. Blavatsky dizia que o velho mundo começaria a ruir não por destruição, mas por falta de energia vital. É exatamente o que vemos. As estruturas que nasceram da mentira estão desabando, pois o fluxo da luz já não as sustenta. No íntimo, as pessoas sentem que algo mudou. Os que antes viviam distraídos começam a se questionar, enquanto outros, incapazes de sustentar a vibração crescente, mergulham em confusão e medo. Essa diferença de consciência é o primeiro sintoma da separação. Blavatsky chamava isso de a divisão do olhar. Uns enxergam o despertar, outros só veem o caos. O mesmo mundo, duas realidades coexistindo, uma em expansão, outra em colapso. É a Terra vibrando em dois tons ao mesmo tempo. As relações humanas também se tornam espelhos do processo. Vínculos frágeis se rompem, máscaras caem, verdades dolorosas emergem. Mas por trás das dores e rupturas, há uma ordem secreta. Cada alma está sendo reposicionada conforme sua vibração real. Amizades antigas perdem o sentido, caminhos profissionais se fecham, e novas conexões aparecem quase milagrosamente. O invisível está reescrevendo o mapa das almas, reunindo os semelhantes e afastando os dissonantes. A natureza também participa dessa transição. Fenômenos climáticos intensos, mudanças na atmosfera, alterações no comportamento animal, tudo responde ao mesmo campo energético que afeta a consciência humana. Blavatsky afirmava que a Terra é um ser vivo, e quando ela muda de vibração, seus filhos mudam com ela. É por isso que tantos sentem sintomas físicos inexplicáveis: tontura, fadiga, sensibilidade à luz. Não é doença, é adaptação vibracional. O corpo está tentando acompanhar a alma. O maior sinal, porém, está naquilo que acontece dentro do coração. Muitos sentem um chamado silencioso para se afastar do barulho, buscar o essencial, simplificar a vida. É o instinto da alma que reconhece o novo campo de luz e deseja permanecer nele. Blavatsky dizia que esse impulso interior é o verdadeiro selo da separação. Não se trata de onde você está, mas de o que você vibra. E a partir de outubro de 2025, essa vibração se tornará tão clara que ninguém mais poderá fingir não ouvi-la. Blavatsky dizia que não basta buscar a luz, é preciso aprender a sustentá-la. Permanecer na frequência da luz exige uma disciplina interior que o mundo moderno esqueceu. Não se trata de práticas externas,
mas de estados de consciência. A alma que deseja atravessar a separação com serenidade deve cultivar silêncio, sinceridade e simplicidade. Silêncio para ouvir o que o ruído do mundo tenta encobrir. Sinceridade para reconhecer as próprias sombras. Simplicidade para não se perder nas ilusões do poder espiritual. A luz não pede perfeição, pede autenticidade. A primeira chave é a verdade. Falar, agir e pensar em coerência cria um campo energético inviolável. Blavatsky afirmava que a mentira é a frequência mais incompatível com a luz divina e que os tempos de transição seriam o laboratório da verdade. Por isso, mentir a si mesmo tornou-se o maior risco deste ciclo. Quem decide viver na verdade vibra com o coração do universo e nenhuma sombra o toca. A verdade é o manto protetor das almas que escolheram o caminho da luz. A segunda chave é a pureza emocional. Não é reprimir sentimentos, mas purificá-los. A raiva se transforma em força justa, o medo em discernimento, a tristeza em compaixão. Blavatsky ensinava que as emoções são o combustível do espírito e, quando são refinadas pela consciência, tornam-se asas. Quem aprende a sentir sem se perder, a amar sem possuir e a servir sem esperar, sustenta a frequência da luz mesmo em meio ao caos. A pureza emocional é o novo idioma da alma desperta. A terceira chave é a presença espiritual. Não é fugir do mundo, mas estar nele com consciência. Fazer do cotidiano um altar, das palavras um ritual e dos gestos um sacramento invisível. Blavatsky dizia que a iniciação começa quando o ser humano transforma a vida comum em caminho sagrado. Permanecer na luz é lembrar a cada instante que tudo é campo de aprendizado, inclusive a dor. O verdadeiro iniciado não busca o paraíso, ele cria o paraíso onde está pela vibração que emite. Por fim, Blavatsky ensinava o segredo mais simples e mais poderoso, o amor incondicional. Amar não como emoção, mas como estado vibracional. Amar é permanecer unido ao todo, mesmo quando o mundo se fragmenta. Amar é não reagir à escuridão com ódio, mas com consciência. A alma que ama não cai, não teme, não se separa, ela expande. E quando o amor se torna a frequência dominante, a separação das almas deixa de ser um perigo e passa a ser um nascimento. Porque onde há amor verdadeiro, já não há divisão, apenas luz. Chegamos ao ponto que Blavatsky chamou de a encruzilhada das almas. Não há mais tempo para indecisões, porque o tempo agora é consciência. Outubro de 2025 não é o fim de nada. É o começo de uma triagem espiritual que decidirá, por frequência, o destino das almas na nova Terra. Cada escolha, cada pensamento e cada ato se tornaram sementes lançadas no campo cósmico. E o que cada um vibrar neste ciclo será o que colherá quando a luz se estabilizar. O livre-arbítrio nunca foi tão sagrado, nem tão visível. A separação das almas é, na verdade, uma escolha interior. Permanecer preso ao que morre ou alinhar-se ao que nasce. Quem insiste em sustentar a velha vibração verá as portas se fecharem diante de si. Quem se render à luz encontrará novos caminhos se abrindo sem esforço. Não há meio termo porque a energia do planeta não aceita mais dualidades. Blavatsky dizia: a indecisão é o último refúgio da alma que teme o próprio poder. Este é o tempo de decidir o que você quer vibrar, medo ou amor. O futuro pertence aos que compreendem que a verdadeira força é a serenidade. O novo mundo não será construído por ideologias, mas por vibrações. Não será liderado pelos mais sábios, mas pelos mais puros de coração. A humanidade não será dividida por fronteiras, mas por frequências. E cada alma diante desse espelho de luz reconhecerá onde realmente pertence. O julgamento não é coletivo, é individual. É o som silencioso da consciência escolhendo o seu tom no coral da criação. Por isso, neste momento, olhe para dentro e perceba o que a luz já está revelando em você. As sombras que emergem não são falhas, são partes suas pedindo perdão e integração. Aceite o processo, permita a cura, abrace a verdade. Porque o que está nascendo não é apenas uma nova era, é um novo ser humano. E esse ser
começa a existir toda vez que alguém decide não reagir com medo, mas responder com consciência. Outubro de 2025 é o portal da decisão interior que moldará os próximos séculos. Antes de encerrar este vídeo, escreva nos comentários: eu escolho permanecer na luz que revela a verdade. Porque ao escrever, você não está apenas digitando, está selando a sua escolha no campo vibracional da nova Terra. Blavatsky dizia que toda palavra é um contrato energético, e esta frase é um pacto de alma. Que o seu nome seja pronunciado entre os que caminham pela senda da verdade, porque o tempo da escolha chegou, e a luz, finalmente, começou a separar o que é eterno do que era apenas sombra.